Mensagem aí, Rubens, se você estiver ouvindo. E aí, tá ouvindo? Ah, agora, o Rubens aqui tá mandando aqui no WhatsApp, que agora ele tá ouvindo. Eu tô aqui, ó, com o Rubens aqui. Aí depois de uma certa dificuldade técnica, estamos aqui agora pra bater um papo. Peço desculpas aí pelas falhas técnicas. Principalmente, eu acho que teve até uma falha lá que deu certo no meu celular. Só que como meu celular não vira, mesmo que quando eu coloco ele na horizontal, a câmera não vira, porque ele deve estar com algum problema muito antigo. E para eu aceitar o convite do Rubens, precisava fazer com que a câmera virasse. E aí ficou nesse impasse. Quem que tá aí agora? Deixa eu ver aqui no olho aqui. Por enquanto só tá você, Rubens. Pera aí, deixa eu só ver aqui quem que já tá. Bom, vou começar aqui a contar um pouco da minha história aqui. Primeiro eu queria, na verdade, né, agradecer ao convite do Rubens, ao convite da BTM para falar aqui um pouco com vocês. O Rubens sabe o quanto que eu gosto da BTM, até porque, como vocês vão saber daqui a pouco, ela me ajudou bastante a chegar onde eu tô hoje. Eu vou contar aqui um pouco da minha história para mostrar a vocês como é possível a gente conseguir conquistar o que a gente deseja. Basta esforçar um pouco, estudar um pouco e conhecer as pessoas certas e a gente consegue chegar lá. Eu nasci em Manaus, né? Morei lá até mais ou menos meus 18 anos. Mas eu sempre quis vir estudar aqui em São Paulo porque eu sabia que aqui eu ia ter a oportunidade de trabalhar em empresas maiores, melhores, ter uma melhor formação na minha graduação. E naquela época, lá em 2011, eu resolvi eu resolvi fazer engenharia civil. Até então eu não sabia muito bem como eu faria para passar numa faculdade aqui em São Paulo, mas na mesma época surgiu o SISU lá, que usava o Enem como prova do vestibular para passar em várias universidades. E eu escolhi a UFSCar, lá em São Carlos, a Universidade Federal de São Carlos, para estudar engenharia civil. Eu lembro que na época eu gostava muito de engenharia civil, sempre tinha gostado desde criança, tava um boom na economia, vários PAC lá, o programa de aceleração do crescimento, PAC 1, PAC 2, construindo com a Minha Casa Minha Vida a rodo. E eu falei, vou fazer engenharia civil, vou construir, vou ter construtora, etc. E estudei na UFSCar desde 2011, estou me formando agora. Na verdade, eu vou amanhã para São Carlos, amanhã, sexta-feira, dia 10 de agosto, eu vou lá em São Carlos fazer a colação de grau, assinar lá o livro para receber o diploma. Mas no final da faculdade, eu entrei em contato, quando comecei a procurar estágio, na verdade, eu entrei em contato com diversos processos seletivos. Qualquer empresa que chegava lá em São Carlos, eu ia lá, me inscrevia nas provas. E eu lembro que a primeira de todas que eu fiz foi a Visage. Era uma consultoria, até então eu nem sabia o que era consultoria. E fui fazer a prova, era um GMAT normal, passei, acho que era numa terça-feira, e quando foi na sexta, eu fiz a prova numa terça-feira, e quando foi sexta-feira, saiu o resultado. E saiu o resultado umas 4 horas da tarde, falando assim, você passou, venha para São Paulo sábado às 9 horas da manhã, vai começar o processo seletivo, é o dia final, é o Super Day lá que eles chamavam, e vai ser decidido na hora se você passou ou não. Ou seja, já saí da aula na mesma hora, peguei as minhas coisas, fui comprar roupa social, essas coisas assim, peguei o ônibus e fui para São Paulo.
Fiquei ligando para uns amigos durante a viagem para saber onde eu ia dormir. Cheguei em São Paulo sexta-feira à noite, fui para a dinâmica, para as entrevistas sábado de manhã, e eu nunca tinha me preparado para nada, para consultoria, para mercado financeiro, eu nem sabia, eu só sabia calcular estruturas. E fui sábado de manhã. Minha roupa social já não era a melhor de todas. Eu fui com uma camisa xadrez. E eu falo isso porque eu acho muito importante já a gente desde o início saber que é importante sim passar uma apresentação ali naquela hora. A melhor apresentação possível sobre você. Vou falar um pouco disso mais tarde, mas é super importante. Fiz a dinâmica, achei super interessante a dinâmica. Achei que tinha ido bem, mas não deu certo. E logo em seguida, passou uma semana, um mês, quando eu comecei a realmente estudar para o assunto, eu percebi que era realmente impossível passar ali naquele primeiro dia. Eu estava muito cru, não sabia absolutamente nada, e me interessei, porque logo em seguida eu fui para um segundo GMAT. Uma segunda empresa foi lá em São Carlos, era uma das melhores consultorias do mundo, e ela falou basicamente as mesmas coisas, os mesmos benefícios que a primeira. E eu me interessei, eu falei, todas essas consultorias estão oferecendo os mesmos benefícios. O mesmo estilo de trabalho, trabalhar com projetos que acabam em um determinado prazo, você rodar várias empresas. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Comecei a estudar muito. E de repente, no meio desses estudos, fui conversando com outros amigos que estavam trabalhando no mercado financeiro. E aí eu comecei a migrar um pouco. Comecei a perceber que o que eu gostava, na verdade, era mercado financeiro. Porque desde 2014, quando eu fiz o intercâmbio lá na França, eu comecei a estudar sobre finanças pessoais. E gostava de finanças pessoais para a minha vida. E por que não trabalhar com dinheiro, né? Finanças, mercado financeiro, crédito, etc., para a minha vida profissional também, já que me interessava muito acumular patrimônio, entender sobre economia, filosofar sobre economia, entender taxa de juros, entender o que vai acontecer se um determinado grupo político ganhar as eleições. Enfim, isso me interessava para o pessoal e comecei a pensar em trabalhar com isso no profissional. Então, nesse momento, já tinha descartado totalmente a minha graduação. Ou eu queria consultoria, que eu estava também descartando no momento, ou o meu novo interesse passou a ser o mercado financeiro. E na hora que eu comecei a prestar os processos seletivos do mercado financeiro, eu vi que o nível dos candidatos era muito, muito, muito maior do que o nível das indústrias que eu estava prestando até então. Passei em alguns processos seletivos nesse meio tempo, passei na Natura, passei na Ambev. Tudo isso que eu estou falando é para estágio. Passei nesses processos seletivos, mas quando chegou no mercado financeiro eu vi que exigia um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de profundidade naqueles assuntos. Assuntos que eu estudando só finanças pessoais, não era tão profundo quanto eu precisava saber para realmente ter grandes chances de passar na empresa que eu gostaria de passar. Então eu comecei a me preparar e a pesquisar. E é engraçado a minha história com a BTM, é coisa do destino. Eu me preparando para aprender um pouco mais, né, de mercado financeiro, eu fui fazer um curso lá na USP que os alunos lá da Polyfinance oferecem. Eu não era aluno da USP, resolvi, me matriculei lá, ia lá todos os dias e a Polyfinance é parceira da BTM, né? Em um determinado dia chega um e-mail na minha caixa de e-mail falando da BTM, falando que ia aplicar uma prova de bolsas para os alunos que estavam ali no curso, que era só se inscrever, etc. Eu fui fazer a prova. Aí eu acho que eu tirei uma porcentagem muito boa lá de bolsa, né? Tenho até que agradecer. Muito obrigado, Rubens. E eu fui aluno da segunda turma da BTM. Foi bem no início. Acho que foi lá para 2016, se eu não me engano. E fui fazer o curso de mercado financeiro, que é o carro-chefe da BTM, né? E para mim esse curso, com certeza,
mudou tudo. Comecei a fazer o curso, gostei de todos os assuntos lá que foram apresentados e passei ali pro meio de 2017, 6 meses depois de eu ter feito o curso, eu também fiz um curso de Excel, que para mim foi fundamental. Depois eu comento um pouco mais sobre esses aspectos. E passei no Safra. E quando eu fui para a entrevista no Safra, foi totalmente diferente de como eu fui para as entrevistas anteriores. A confiança de saber que eu estava bem preparado, falar o que eu realmente queria. Foi a primeira vez que eu fui numa entrevista e falei o que eu queria estar ali naquela empresa, mas eu também queria que a empresa me desse algo. Eu não queria simplesmente, eu não estava aceitando qualquer coisa. E eu acho que isso é muito importante até para empresas que estão vendo você lá. E quando eu passei no Safra, o cara do RH me ligou e me deu de feedback que o que eles mais gostaram em mim foi realmente o meu interesse em estar ali no Safra. Então a confiança que eu sentia até me permitiu demonstrar ainda mais interesse de trabalhar com eles. Por motivos pessoais, eu continuei prestando o processo seletivo, porque eu sempre admirei muito o BTG. O Safra também é uma empresa muito grande, é um banco extremamente renomado. Quem trabalha no Safra tem no currículo o nome do Safra, com certeza é bem reconhecido. Mas eu queria muito trabalhar no BTG, até porque o BTG é muito conhecido, né? Conhecido por ser o maior banco de investimentos da América Latina, reconhecido pelo bônus agressivo que tem, e depois eu posso comentar um pouco mais, mas sim, reconhecido pela qualidade, reconhecido até mesmo por passar por dificuldades em 2015, né? E superar essas dificuldades não existe um manual para passar por situações como o BTG passou. Então o BTG é um ícone, assim, é referência de como passar por uma situação que leva a instituição quase à falência e conseguir resolver, conseguir passar por isso. Então hoje os clientes do BTG estão voltando com mais confiança ainda, porque sabem que aquele banco é firme, é duro na queda, né? Então, e quando houve todos os problemas, o banco foi super transparente com os clientes demandavam e o banco atendia imediatamente, não ficava enrolando os clientes, segurando o dinheiro de cliente. Então eu queria muito trabalhar no BTG, sabendo que o banco estava se recuperando, e hoje eu entrei como estagiário. Só que quando eu entrei como estagiário no BTG, eu já tinha feito o curso de mercado financeiro da BTM, já tinha feito o curso de Excel da BTM, e até então eu entrei assim no Safra, e depois eu fiz o curso de VBA da BTM. Então quando eu entrei quando eu fiz o processo seletivo do BTG, foi muito desculpa aí pelo barulho do WhatsApp, foi muito mais fácil. Se eu já estava confiante no processo seletivo do Safra, no processo seletivo do BTG, eu fui com extrema confiança de que eu tinha todas as habilidades necessárias para trabalhar num banco de investimento e que eu poderia fazer a diferença e muito bem, muito além dos outros candidatos, dos outros funcionários que estavam entrando ali comigo, os outros estagiários. Porque eu tinha feito o curso de mercado financeiro, como eu falei, curso de Excel, do básico ao avançado, e o curso de VBA. Na hora que eu falei isso para eles, pronto, tava com a vaga carimbada. Porque uma das perguntas que mais acontece assim nas entrevistas é por que você quer a empresa, né? Já começa por aí, isso daí é geral. Agora, por que você quer um mercado financeiro? Isso daí já é mais específico do mercado financeiro. Lógico que depois, no final de tudo, eles vão perguntar por que você quer o BTG, ou por que você quer um determinado banco, um determinado fundo. E aí vai de cada um pesquisar, né, sobre a empresa. Mas eles sempre perguntam por que você quer um mercado financeiro. E a pessoa vai e fala. E eles perguntam o que você fez ou o que você tem feito para conseguir a sua vaga no mercado financeiro. E aí começa a diferenciação. Muitos alunos vão falar, durante a faculdade eu participei
do grupo Finance, né, lá do grupo financeiro da faculdade, ou fiz algum curso e aí por diante. E eu já segui falar, eu fiz o curso tal, que era disso, 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 com essa qualidade, aprendi isso, aquilo. Também me preparei estudando Excel. O Excel, eu acho até um ponto importante aqui falar, que eu sempre, desde a faculdade, comentar um pouco do Excel, porque apesar de muita gente que gosta de programar falar um pouco mal do Excel, mas o Excel é fundamental em qualquer empresa, no banco, não importa o que você faça, de onde você extrai a informação, se você usa SQL, Python para extrair informação, no final das contas você vai precisar de um Excel para fazer uma última análise, montar alguma apresentação para mostrar para o seu chefe, para o chefe do chefe, e que pessoas que não saibam programar também consigam utilizar aquele Excel para facilitar a vida de todo mundo. Então acho bem importante comentar um pouco sobre isso. É necessário dar muita atenção, assim como se dá atenção para inglês, assim como se dá atenção para certificados como CPA 20. Excel é fundamental. Eu sempre trabalhei com Excel desde criança, na faculdade também, mas minhas planilhas na faculdade, no máximo que tinha de coisa rebuscada era um if. Por exemplo, era engenharia civil, então if a força não sei do que for maior do que zero, tá ok. Se menor do que zero quebrou, né? Se menor do que zero quebrou, então verificar. Era isso minha planilha. If maior que zero, ok, se não, verificar. E beleza. Trabalhei na Estônia, né? Como o Rubens falou, não sei, eu acho que eu não falei aqui, mas o meu primeiro estágio foi na Estônia, adquirente, né? Da maquininha de cartão. Em seguida foi o Safra, depois o BTG e depois eu fui efetivado no BTG. Na Estônia eu mexia bastante com Excel. Me achava muito bom mesmo. Até que chegou um dia ela se chama Lili, né? A Lili chegou lá, era minha colega de trabalho, hoje é minha amiga, e ela veio do IB do Merrill Lynch. E de repente ela começou a mexer no Excel ali de uma forma que eu nunca tinha visto. A formatação dela era diferente, era melhor, e eu comecei a subir a barra, né? Precisei melhorar um pouco mais. E eu melhorei um pouco mais ali trabalhando sozinho na Estônia. Porém, conhecendo a qualidade do curso do mercado financeiro da BTM, eu resolvi também fazer o Excel do básico ao avançado da BTM. E aprendi coisas que eu não usava. Aprendi diversos atalhos, né, diversas ferramentas que eu nem sabia que o Excel tinha. E eu gosto sempre de falar pro Rubens, para todo mundo, que a formatação, a qualidade do material da BTM me fez pensar duas vezes sobre a qualidade dos trabalhos que eu apresentava, tanto na Estônia, quanto no Safra, quanto no BTG. E eu comecei a prestar muita atenção nisso, né? Como deixar a minha planilha, o meu Excel, fácil para as pessoas entenderem, fácil para as pessoas mexerem posteriormente. Como que eu posso fazer uma apresentação melhor, como é que eu posso fazer um gráfico melhor. Eu brinco com o Rubens que durante o curso ele apresentou um gráfico dinâmico lá. Ele mesmo falou, né, que o amigo dele foi promovido por causa de um gráfico dinâmico que ele fez. Eu falei, Rubens, eu preciso aprender esse negócio. Preciso aprender porque eu vou mostrar isso no trabalho. O dado pode até estar errado praticamente, mas se você apresentar um gráfico daquele nível, você convence qualquer um que você tem razão. E eu acho isso muito importante. Aqui o Rubens está mandando aqui, ó. O Rubens está me assessorando aqui na live. Ele está mandando aqui para fazer pergunta. Pode fazer pergunta, pode interromper em qualquer momento, pode tirar dúvida de qualquer coisa, perguntar qualquer coisa. E bom, continuando um pouco do Excel, né? Aprendi bastante Excel. Superei como eu era antes de... Até mesmo depois de ter melhorado um pouco, com a barra mais em cima lá, por causa da mulher do IB do Merrill Lynch, que chegou para trabalhar comigo. Ficou excepcional.
o meu manipular o Excel. Comecei até, inclusive, a nem precisar utilizar mouse, só usando o Alt e os atalhos lá, o que facilita muito, né? Dá muita velocidade. E quando eu fui fazer a entrevista no BTG para estágio, eu já tinha feito o curso de VBA da BTM. Eu ainda não estava muito bom no VBA, confesso. Eu aprendi bastante durante o curso, mas precisa colocar em prática. Mas mesmo assim eu cheguei e falei na entrevista, eu fiz o curso de VBA, eu sei VBA. E na verdade eu sabia muito mais do que eu imaginava. Até porque os exercícios lá do curso de VBA da BTM são realmente exercícios da prática. Então não são exercícios simples, triviais de vou criar uma macro para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V apenas. Não, são exercícios um pouquinho mais complexos, né, que você vai realmente aplicar no trabalho. E eu sabia um pouco mais então do que eu imaginava. Assim que eu entrei no BTG, precisei ler o código de diversas macros, e eu fico imaginando hoje como é que eu faria, como que eu superaria diversas dificuldades relacionadas à macro que eu tive no BTG. Um exemplo que eu sempre lembro: clicar num botão de salvar um PDF e a macro não funcionar. Mas como? Se a macro sempre funcionou, eu só estou apertando o mesmo botão. Fui lá, abri a macro, comecei a ler o código e vi que dentro do código tinha um caminho onde era salvo o PDF. E esse caminho estava escrito 2017, né? O ano 2017, ou seja, a pasta estava lá na hierarquia, estava com a pasta de 2017. E não era para deixar isso marretado, né? O número escrito 2017, era para ter colocado uma variável y lá de year, e esse year variar conforme o ano muda. E eu ajeitei, li o código, ajeitei bonitinho, e nunca mais vai ter esse problema de novo. A gente vai mudar de 2018 para 2019 e ninguém vai perceber que esse problema existe. E lá, por exemplo, no BTG, já começando a falar um pouco do BTG, é um espírito de muito que você mesmo tem que resolver os seus problemas. Lógico, tem toda a cooperação que existe entre time, mas antes de você acionar uma outra pessoa que também está ocupada, fazendo as suas atividades, fazendo seus relatórios, explicando a operação para o chefe, etc. Antes de você acionar outra pessoa, você precisa primeiro sentar a bunda na cadeira, começar a verificar onde é que estão os possíveis erros, tentar achar sozinho. Caso você não consiga, aí sim você aciona uma outra pessoa, porque a outra pessoa vai ter que parar o que ela está fazendo para também te ajudar numa coisa que talvez ela também não saiba como resolver de cara. Não é só olhar e resolver. E eu acho que o mercado financeiro como um todo deve seguir mais ou menos o mesmo padrão. Mas não precisa ter medo disso, porque todo mundo passa por isso. O segredo é você ter conhecimento e saber manipular as ferramentas para ir atrás de onde está o problema, de implementar uma melhoria, pequena que seja. E um outro exemplo disso, mais ou menos seguindo a mesma linha, era saber... Eu ajudei o analista sênior lá do meu time a procurar por que a máquina estava dando errado. E era um relatório super importante que ele estava atrasado para enviar. Se eu não soubesse ler a macro, não teria conseguido ajudar e não teria ganhado lá meus pontos. Fiz uma macro, por exemplo, uma macro que é rodada, né, por todo mundo, todos os dias do meu time. Então a macro recebe minha assinatura lá com o meu nome e todo dia todo mundo tem que apertar o botão para poder fazer a atividade, para poder concluir a atividade. E por que eu estou falando isso? Porque graças a tudo isso, o meu estágio, que era para durar 1 ano, eu consegui ser efetivado em 6 meses. E eu fico muito feliz com isso, sabe? Fico muito feliz por ter meu trabalho reconhecido, por ter superado as expectativas, porque a expectativa plain vanilla seria eu concluir meu estágio e ser efetivado após o meu estágio de 1 ano. Mas não, consegui fazer em 6 meses, metade do tempo. Consegui na metade do tempo mostrar que eu realmente tinha as qualificações, a qualidade de trabalho, sabia o suficiente para ser efetivado. Bom, aqui o Ricardo fez uma pergunta, né? Ao total de quantas entrevistas o BTG faz com os candidatos? Se elas são realizadas com os gestores do banco. Olha,
No meu caso, especificamente, foi uma dinâmica, onde era basicamente apresentar se apresentar, né? A primeira coisa é se apresentar. E já aproveitando para falar disso, eu acho que quando você tem ali seu 1 minuto, 2 minutos ou 3 minutos, você tem que estar preparado para falar em cada uma dessa quantidade, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. O que é que eu vou falar se eu tiver esses tempos? E você precisa se destacar nesse momento. Então eu tive essa primeira apresentação, seguido de uma, como é que se fala? De uma dinâmica, onde eu precisava interagir com o grupo e apresentar no final. Normal, parecido com qualquer outra indústria. E de entrevista eu tive duas em painel. Esse painel eram 4 gestores para 3 candidatos. E aí já comento um pouco sobre o painel, né? Como é que funciona. Nas 2 entrevistas foram painéis, né? E nessa entrevista tinha tanto gestor muito alto como sócio, 1 ou 2 sócios, e associado, que é logo abaixo do sócio, como um gestor também que seria um equivalente a um supervisor, a um coordenador. Pode então variar desde supervisor até sócio, independe. Mas a última entrevista foi com o CFO do banco, o sócio. Então a última entrevista de cada área, você precisa falar com pelo menos um sócio. Só que se você já foi passando até lá, é porque quem te entrevistou antes gostou de você. Já foi, então você tem que se manter cada vez mais confiante enquanto vai passando das etapas. Acho que essa é a minha principal dica. Se você passou de uma etapa para outra, foi porque gostaram de você. Continua confiante, continua mostrando que você sabe e cabeça erguida para mostrar que você é bom para estar ali em qualquer empresa, tanto em mercado financeiro quanto em indústria. Eu acho que se você vai passando, você pode manter ali, pensa um pouco mais onde você acha que errou em apresentar alguma ideia, alguma história de vida ou alguma habilidade sua, e se prepara para a próxima com mais confiança. Respondido? Falando um pouco do painel, eu participei de 2 painéis. Eu participei de painel em 3 empresas, na Ambev, no Morgan Stanley e no BTG. No Morgan Stanley eu acho que eram 20 candidatos, cada um tinha 1 minuto para falar. Eu não gosto muito, para falar a verdade. Até porque ainda mais se são 20, se faz uma pergunta muito específica. Eu lembro que perguntaram assim, imagina que você tem a opção, isso no Morgan Stanley, né? Imagina que você tem a opção de investir em Tesouro Nacional pré-fixado, pós-fixado, ou investir na CCR, na ação da CCR. E tinham 20 pessoas para responder isso. Aí quando chegou na minha vez, que era o 10º, eu ainda consegui falar alguma coisa diferente das outras pessoas. Mas não era nem minha opinião, na verdade. Só tive que falar alguma coisa diferente que tinha lógica para não ser equiparado com os outros, para não ficar ali num bolo. Não era minha opinião que eu escolheria de início, mas eu tive que chutar lá uma coisa que fazia lógica, né? Obviamente, tem que fazer lógica. Eu acho que outra dica que vale para qualquer entrevista é bom senso, né? Você tem que ter bom senso para suas respostas. E é isso. Eu não gosto muito de painel, mas quando é 3, 4 pessoas, eu sempre penso, quando tem 3, 4 pessoas, eu penso, uma sempre vai mal, assim. Eu lembro que no BTG eu fiz a entrevista e teve um cara, um dos sócios perguntou, por que você gostaria de trabalhar aqui? Cada pessoa tinha sua hora de falar. Um dos candidatos respondeu que ele gostaria de trabalhar no BTG porque o pai dele morava ali perto. Ele apontou assim ali para Brigadeiro Faria Lima. Aí eu olhei assustado para ele, eu pensei, nossa, não é possível que ele respondeu isso. Aí o sócio na hora já mandou, não, como assim? Você quer trabalhar no BTG porque você mora ali do lado? Mas todos os bancos estão aqui na Faria Lima. Você está morando perto de todos os bancos. Por que o BTG? Então, bom senso. Não responder qualquer coisa assim de pronto. Pensar antes em casa, antes de chegar na entrevista, o que você responderia caso te perguntassem isso.
E, e o cara tava perguntando por que ele gostaria de trabalhar no BTG, né? Tinha diversas falas, até padrões para responder, antes de responder porque morava ali perto da Faria Lima. Bom, deixa eu ver, tem mais perguntas aí? Deixa eu ver. Às vezes aparece aqui um barulho do WhatsApp, se aparecer é porque o Rubens está falando comigo aqui, né? Já que a gente não conseguiu colocar os dois juntos ao mesmo tempo aqui na live. Manda aí, ó. Agora Beat the Market Cole vai perguntar. A lição mais importante que eu tive em cada estágio. Pô, eu acho que na Stone, as pessoas com as quais eu trabalhei na Stone são pessoas que viraram amigos pessoais. E todas do meu time. 100% das pessoas com que eu trabalhei na Stone, ali, né, do meu time, não de todos os times, mas todas as pessoas viraram amigos pessoais. E a Stone me mostrou como o trabalho em equipe pode ser... Como 1 mais 1 pode virar 3, basicamente. Acho que esse seria o segundo ponto da Stone que me ajudou muito foi a gestão de conhecimento, que eu não vi nos meus 2 outros estágios. A Stone, um dos pilares da Stone é sucessão. Isso, como meu primeiro estágio, me fez até me moldar como eu sou profissionalmente. Porque para mim existem 2 tipos diferentes de mindset para como você gere a gestão de conhecimento, né? Ou você pode ser o tipo de profissional que fala: eu vou ser o único que sei fazer isso, por isso eu vou ser importante, por isso a empresa não vai conseguir me demitir, ou vai ter que me promover, ou vai ter que me pagar um bônus maior, porque eu sou o único que sei fazer isso. E tem aquele profissional que fala: eu vou deixar isso daqui redondo, para qualquer pessoa que pegar vai mandar muito bem depois de mim, e a empresa vai me admirar por causa disso, e graças a isso eu vou ser enaltecido, vou receber meritocracia, etc. Para mim, acho que isso é muito importante. Tem essas 2 estratégias, digamos assim. Eu sou mais adepto à segunda, e isso foi graças muito à Stone também, porque lá um dos pilares era a sucessão. Eles deixavam bem claro, para você ser promovido a líder, e assim por diante, líder do líder do líder, etc., você precisava deixar alguém no seu lugar tão bom quanto ou melhor, tão preparado quanto ou mais. E como fazer isso, né? Ou seja, voltando à primeira estratégia, se você é o cara que guarda tudo para si e você é o único que sabe fazer, talvez você também não seja promovido, porque não vai ter alguém para ser colocado no seu lugar. E aí vai então da estratégia de cada pessoa, né? Eu gosto mais de ser reconhecido tanto pelos meus amigos, pelas pessoas que me conhecem, pelas pessoas com as quais eu trabalhei, por ser um cara que deixa tudo redondo. Que qualquer pessoa que pegue o que eu fiz, o que eu toquei, esteja correto. Por exemplo, um exemplo básico, que a planilha de Excel que eu utilize esteja cheia de comentários, para que a pessoa não veja um número ali colocado e não saber de onde veio esse número. Para mim, isso é um absurdo. Eu pegar uma planilha e não saber por que tem um número ali que não é fórmula e tem um número chapado, digamos assim. E diversos outros exemplos, né, que a gente poderia dar sobre esse assunto de deixar redondo para o próximo que virá depois de você. Eu acho gestão de conhecimento, então fazer manual, dar aula para o seu time, enfim, isso eu aprendi muito na Stone, tanto gostar de trabalhar em equipe, saber como trabalhar em equipe é muito bom, né, é muito produtivo para você, é mais divertido, você se sente melhor ao entregar em equipe, o trabalho sai melhor, e deixar a bola redonda ali pro próximo que vai vir depois de você, até para quando você estiver lá em cima você saber que fez tudo certo ali embaixo, né? Deixou todo mundo trabalhando de uma forma melhor. Acho que no Safra, o que eu mais gostei no Safra foi saber o quão é necessário velocidade na hora de... como a burocracia atrapalha, na verdade. Não vou mentir que o Safra, por exemplo, eu demorei
algum tempo para conseguir o meu ramal, o meu e-mail. E qualidade de vida também. Eu acho que o Safra, mais até do que a Stone, prezava pela qualidade de vida do funcionário no sentido de work-life balance. E eu acho isso daí também muito importante. Parece um pouco contraditório, né? Eu trabalhar no BTG agora. Por exemplo, estou aqui na live, mas depois da live eu vou voltar para trabalhar no BTG. Mas acontece. Não é porque eu estou no BTG que eu gosto de ficar trabalhando varando à noite. Não. Eu vou lá porque eu preciso ir. E eu vou lá, vou fazer o que eu tenho que fazer e no outro dia eu vou melhorar essa atividade que eu estou fazendo. Para que no outro dia eu não precise ficar tanto tempo quanto o primeiro dia. Ou seja, no primeiro dia eu vou trabalhar muito, no segundo dia eu vou melhorar o que eu fiz, vou melhorar o processo, vou colocar macro, vou fazer qualquer coisa que precisar para adiantar minha vida, e no terceiro dia eu vou colher os frutos do que eu implementei no segundo. E assim continuar nesse ciclo para sempre. Até, por exemplo, o número de atividades pelas quais eu sou responsável hoje é totalmente diferente do número de atividades no meu primeiro ou segundo mês do banco. Porque as atividades que eu fazia no primeiro e no segundo mês do banco eu aprendi, melhorei, automatizei e fui ganhando outras atividades. E assim acontece naturalmente. Eu acho que tem que acontecer naturalmente para você crescer na carreira, crescer como pessoa, inclusive. Porque você não vai fazer a mesma atividade para sempre, você não vai gostar, você vai se desmotivar. E eu acho que o que eu aprendi no BTG como principal ponto é meritocracia. Acho que meritocracia no BTG se respira isso. Dá pra ver, ano passado, assim que eu entrei, eu vi um cara de 26 anos sendo promovido a sócio. E eu tava lá ainda como estágio. E, cara, assim, eu penso, se eu ganhar um bônus... Bom, voltei, desculpa, me ligaram aqui que saí. Deixa eu ver, só esperar um tempo pra confirmar que tá todo mundo me ouvindo. Eu tava falando do BTG Meritocracia. Cara, se eu ganhar um bônus menor do que um cara que eu vejo trabalhando muito melhor do que eu, muito mais do que eu vou estar satisfeito. Porque eu sei que o cara mereceu um bônus maior do que o meu. Lógico, se eu achar que o cara merece menos, aí vai ter algum problema, né? Mais normal. Eu acho que qualquer indústria, qualquer emprego, qualquer coisa da nossa vida, a meritocracia nos leva a ter esse sentimento, né? Então acho que o BTG meritocracia traz resultado. Acho que isso é super importante. Deixa eu ver aqui a pergunta do Ricardo. Você acredita ter trabalhado na Estônia, agregou no CV a ponto de ajudar no recrutamento do BTG? Tem algum preconceito por parte do recrutamento dos bancos de investimento com a área de crédito? Deixa eu responder aqui a primeira pergunta e depois eu vou ler a segunda de novo, porque eu não sei se eu entendi a segunda. Bom, com certeza agregou muito eu ter trabalhado na Estônia, mas eu acho que não só o fato de ser a Estônia em si, mas o fato do que eu fiz na Estônia. Então, o que eu fiz na Estônia eu poderia ter feito em qualquer outra empresa. Poderia ter trabalhado na Ambev, ter feito coisas boas e ter coisas boas para falar na próxima entrevista, no próximo emprego, numa próxima oportunidade. Então, quando eu cheguei para falar na outra entrevista, pode ser até que o entrevistador nem conhecesse a Estônia. O entrevistador do RH ou o entrevistador do BTG, pode ser que eles não conhecessem. Provavelmente conheciam, né? Porque a Estônia estava bem grande já na época. Todo mundo de olho para ver se ia fazer IPO ou não, mas enfim, digamos que não conhecessem. Mas eu cheguei lá e falei que eu era responsável por fazer a análise do onboarding de subadquirentes que eram clientes muito grandes e muito arriscados para a Estônia. E eu fazia uma análise de risco, uma análise com o olhar do time de risco. Não era uma análise de crédito, não era uma análise que um CRC, que um Credit Risk Control faz lá no BTG, por exemplo. Não, era uma análise olhando ali a tecnologia, por exemplo, os pontos falhos de fraude de subadquirente, a idoneidade dos sócios do subadquirente. E eu falava, eu era o responsável, eu como estagiário era o responsável por isso. Eu que decidia, eu que dava o meu parecer para o meu chefe
dizendo assim, ó, isso daqui pode aprovar ou isso daqui reprova porque eu não confio por causa desses pontos. Então acho que depende muito de você também, não importa em qual empresa você estiver, você tem que buscar coisas boas para fazer, para deixar sua marca tanto para internamente, né, caso você cresça na empresa, ou se você não ficar satisfeito com essa empresa, você precisa ter feito coisas boas, precisa ter melhorado para si mesmo, né, ter melhorado como profissional, como pessoa, etc, ter se descoberto, para quando chegar numa próxima oportunidade ter o que falar, né, falar com o peito aberto, né, cheio de confiança de que você fez um trabalho diferente, que você é bom por causa disso e daquilo. Então sim, com certeza a oportunidade da Stone, de ter trabalhado na Stone e ter trabalhado com o que eu trabalhei, foi excepcional. E só um aposto aqui, eu trabalhei na área de risco na Stone. E quando eu fui para o BTG, o cara me perguntou, o que faria você não continuar no BTG daqui a um ano? Me perguntou, assim me perguntou para os outros candidatos. Eu falei, eu não ficaria no BTG daqui a um ano se eu fosse alocado para o time de risco, porque eu não quero seguir carreira em risco. Aí, lógico que eles me bateram um pouco, né, aproveitaram a oportunidade, mas eu estava confiante do que eu queria. Então acho que foi um ponto positivo, porque eu trabalhei na área de risco na Stone, descobri que não era aquilo que eu faria, não gostaria de fazer para o resto da vida. Cheguei com confiança, apresentei o que eu tinha feito nessa área, apresentei o fato de não querer seguir essa carreira, e eu acho que só teve ponto positivo nessa resposta, na minha passagem pela Stone, as pessoas que eu conheci, os valores que eu conheci, enfim. E tem algum preconceito por parte do recrutamento dos bancos de investimento com a área de crédito? Quando você fala área de crédito, eu acho que eu não entendi muito bem essa pergunta. Mas olha, o que eu posso falar sobre questão de preconceito, eu acho que não tem preconceito em nenhuma forma. Não importa em qual empresa você trabalhou. Você pode trabalhar numa super empresa como o Google, sei lá, se você trabalhou no Google, provavelmente você tem perfil para muitas empresas, né? Mas você pode trabalhar numa super empresa, líder do mercado, no seu segmento, etc. Mas se você não tiver o perfil, não tiver feito, não tiver procurado, e não se vender bem, que é super importante, talvez o recrutador não queira. Mas você pode trabalhar numa empresa familiar, que inclusive teve candidato lá no processo do BTG, e que trabalhava em empresa familiar, e o cara conseguiu se vender muito bem. Falou o que fez na empresa familiar e foi ótimo. E provavelmente deve ter passado ali no processo seletivo para outra área. Bom, espero ter respondido. Se eu não respondi, manda de novo aí, por favor. O que o Lorenzo comentando do valor de sucessão da Stone. É exatamente isso. Essa frase que o Lorenzo Mateu falou, de deixar alguém igual ou melhor que você no lugar quando sai do cargo. Cara, isso daí a Stone fala toda hora. Eles sempre, é o slogan deles do recrutamento. Vou contratar pessoas melhores do que a gente, do que as pessoas que já estão lá, né? E eu acho que para se você tiver sua própria empresa, se você for um empreendedor, você tem que pensar sempre dessa forma. Eu quero ter do meu lado pessoas que são melhores que eu. Eu quero ter no meu time ali, no time onde eu trabalho no BTG, eu não comentei, né, mas eu trabalho no financeiro, no time de contabilidade. Apesar de eu não ser contador, mas eu trabalho lá. Eu quero ter pessoas melhores que eu. Porque ali essas pessoas vão me ajudar a aprender mais, a barra vai subir, eu vou me esforçar mais, eu vou chegar além do que eu chegaria. E assim que eu for líder de algum time, eu vou querer contratar pessoas melhores que eu. Eu, como líder, não posso ter medo de ter pessoas ali no meu time melhores que eu. Porque, cara, se eu ficar contratando só gente pior que eu, e eu não for bom o suficiente, eu nunca vou sair do lugar. Se eu contratar pessoas melhores que eu, se eu trabalhar com pessoas melhores que eu, essas pessoas vão ajudar o time a ter um resultado melhor. Eu, como líder, posso subir graças ao time ter tido um resultado melhor. Vou ser reconhecido por ser um cara que consegue colocar um time ótimo trabalhando junto, etc. Então, acho que é ideal pensar sempre nessa sucessão, sempre ter pessoas melhores que você trabalhando com você, ou no futuro, quando você for líder, procurar pessoas melhores que você para trabalhar com você. Lá na Estônia, a gente meio que era obrigado no processo seletivo a ler um livro muito bom do Jack Welch, né? Acho que era a Bíblia dos negócios, a Bíblia Sagrada dos Negócios. Na verdade, eu não vou conseguir lembrar o nome agora, mas
ele falava que o líder não tem que ser a pessoa mais inteligente na sala de reunião. Você tem que ter pessoas mais inteligentes para ouvir a opinião de outras pessoas, senão não necessariamente você tem que ser o mais inteligente naquele assunto, o mais capacitado naquele assunto. Então a Stone e eu também levo isso muito para o meu dia a dia. Aí quantas horas eu trabalho? Quantas horas eu estou trabalhando por dia aqui em média na área do BTG? Não é variável. Cara, eu acho que, respondendo da maneira mais sincera possível, são muitas horas sim, é mais de 10 horas por dia. E eu vou explicar porque depende. Depende muito da cultura da área. Se a sua área tiver... Porque eu tenho lá 2 amigos trabalhando também, né? Eu indiquei 2 amigos e 2 amigos passaram lá para trabalhar. Depende muito da cultura da área. Se você tiver trabalhando numa área cujo gestor pensa mais em sair um pouco mais cedo e o time como um todo pensa em sair um pouco mais cedo, você sai também um pouco mais cedo, porque talvez a área tenha um headcount a mais, as atividades estejam melhores distribuídas. Agora, se você trabalha numa área onde todo mundo sai tarde, naturalmente você tende a sair tarde. Eu não gosto de seguir a manada. Então eu gosto de trabalhar das 9 às 8 da noite. Depois das 8 da noite eu já começo a me preparar para ir fazer jiu-jitsu, ir para academia. E sim, mas quando é preciso, óbvio que o sentimento de responsabilidade faz com que eu continue lá trabalhando até, se precisar virar à noite, eu vou virar à noite. Mas se não precisar virar à noite, eu não vou ficar lá fazendo simulação, job simulation, FaceTime, eu não vou ficar fazendo isso. E eu, por exemplo, eu conversei com o meu gestor sobre isso. Cheguei, podemos conversar um pouco, trocar uma ideia? Conversei naturalmente. Eu acho que você ser sincero, ser franco, conversar com o seu gestor vai ajudar para os dois lados. Você pede para ele ser franco com você e fala. Você pode pedir a opinião dele. O que você acha se eu sair tal horário? Se eu fizer determinadas horas? Prometo que vou trabalhar bem, eficientemente, vou entregar tudo que eu tenho que entregar, mas vou sair essa hora. Se você me falar que isso vai ser mal visto e eu vou receber um bônus melhor por causa disso, ok, eu posso trabalhar mais horas, tá ótimo. Aí você chega a um acordo no final. Acho que vai muito disso. Então hoje eu trabalho no mínimo das 9 às 8 da noite, aí vai 11 horas menos 1 hora de almoço, 10 horas, e em seguida aí, se precisar, eu fico um pouco mais de tempo. Hoje, por exemplo, deve dar umas 12 horas no total. Ontem deu 13. Mas por quê? Porque eu trabalho no time de contabilidade, né, no financeiro, e como fechou o mês de julho, a gente está trabalhando um pouco mais agora nesse início. Quando passar ali do dia 12, do dia 15, vai ser a segunda metade do mês, já vai ser muito mais tranquilo. Vou começar a sair às 8, normal para o BTG, né, sair às 8. Enfim, no Safra, por exemplo, o computador desligava quando dava o seu horário. Você tinha que desligar, né? Igual em outros bancos, mas é mais ou menos isso. E não é variável, resumindo. Trabalho 10 horas por dia e quando preciso trabalho um pouco mais. Mas sou remunerado de acordo para isso. Aqui a BTM me agradecendo, já falei, né, no início, eu que agradeço o convite. Eu gosto muito da BTM. Até como amigo pessoal mesmo do Rubens, do Vitor e de todo mundo que está lá trabalhando, dos alunos também. Gosto bastante da BTM. Já falei, se tiver outros cursos aí eu vou fazer também. É só lançar que eu tô dentro. Vou contar aqui um pouco pra galera como é que eu tô me preparando para dar aula na BTM. Já de novo eu agradeço, né? Agradeço aí a parceria. Falei, né? Eu fui a segunda turma do Rubens. Me apaixonei pela qualidade da aula, qualidade do material, a qualidade das pessoas que estão lá dentro. E eu falei, quero fazer parte. Quero fazer parte da BTM como professor, até porque eu, pensando, né, sobre mim mesmo, descobri que dar aula é a coisa que eu mais gosto. Gosto muito de mercado financeiro, gosto muito de contabilidade ali, de matemática financeira, gosto muito de pensar em aumentar o patrimônio, seja meu, seja do cliente, seja da empresa, enfim, gosto muito. Mas também não gosto também de ficar muito mexendo com crédito e débito, essas coisas assim. O que eu gosto mesmo, o que me dá prazer, me dá muita satisfação,
dar aula, não dar aula, né? Mas, pô, quando alguém senta do meu lado, quando alguém pede minha ajuda ali no trabalho, eu consigo chegar pra pessoa, explicar, ensinar, a pessoa entender, a gente resolver aquele problema, pô, a satisfação é gigantesca, eu acho. E me surpreende como que as pessoas não gostam, às vezes, de ajudar o colega de trabalho, né? Porque pra mim a maior satisfação é você ser necessário, né? Ser reconhecido como alguém que pode ajudar, pode ensinar e você realmente conseguir resolver o problema ali da pessoa. Você aprende muito mais, etc. E bom, para dar aula na BTM, vou começar dando aula de Excel, né? Igual eu falei, Excel eu manjo muito, tanto de todas as ferramentas. Eu acho que o meu dia a dia me prepara para dar aula de Excel, porque mexo com Excel, eu respiro Excel, não nem uso mouse, né? Eu sei todos os atalhos possíveis de cabeça. O Excel tem que ser amigo do Excel, né? O que eu brinquei, eu acho que eu lembro que a Carol, uma amiga minha que trabalhava comigo na Stone, fez o curso de Excel da BTM. E eu falei pra ela que o Excel não pode ser um bicho de sete cabeças, ele tem que ser seu amigo. Você tem que se sentir bem confortável em trabalhar com Excel. E eu me sinto super confortável, é como se eu estivesse jogando bola, qualquer coisa assim. O Excel não pode te assustar, na verdade, né? Esse é o ponto. E VBA, tenho trabalhado com VBA diariamente. O meu sonho, é o sonho de todo mundo, na verdade, ali no banco, acho que em qualquer empresa, qualquer banco, é você apertar um botão, ou nem precisar apertar um botão e tudo ser feito automaticamente, e você só precisar analisar os dados, olhar os números, criticar os números, realmente filosofar ali a respeito do seu trabalho, né? Filosofar no sentido de: será que está correto? Será que essa é a melhor maneira? Será que eu não posso aprimorar esses números? Será que eu posso buscar uma forma diferente de ser mais eficiente, de dar um spread maior, etc. Ficar pensando realmente no que vai agregar valor e não ficar Ctrl+C, Ctrl+V, puxando base, virando planilha. Eu acho que fazer macro diariamente me ajuda bastante. Hoje, confesso que na minha primeira aula de VBA da BTM eu não sabia absolutamente nada. Foi uma socação de informação, não sabia nada de programação, sabia fazer só aquela programação if do Excel dentro da fórmula lá, né, dentro da célula. Mas, cara, igual eu falei, quando eu saí eu não sabia que eu sabia já tanto de macro. Foi na hora que surgiu ali a oportunidade no banco que eu vi que eu sabia um pouco mais do que as outras pessoas. E eu não consigo imaginar como que seria a minha vida lá no BTG sem conseguir ler um código, pelo menos. Hoje, além de ler os códigos, eu consigo criar os códigos do zero. E além disso, se eu precisar de um código já semi-pronto, eu consigo pegar um código semi-pronto e atualizar para o que eu preciso. Manipular o código para o que eu preciso. Então me sinto totalmente preparado e, lógico, no mercado financeiro, né? Já que eu trabalho no mercado financeiro, eu tenho que dar aula no mercado financeiro também, que é isso que eu faço o dia todo. Quero tirar o certificado do CFP agora em 2019, né? No meio do ano de 2019. E também começar a me preparar para tirar o certificado o CFA. Quero tirar o CFA até o final de 2019. Ou em junho ou em dezembro, mas quero já comecei a estudar para o primeiro nível. Não vou fazer agora em dezembro porque realmente trabalhando ali no banco eu vou ter que basicamente dormir 1h da manhã todos os dias para conseguir fazer 1h da manhã, acho que até pouco, né? Tem que varar a noite sim, 2, 3 horas da manhã praticamente todos os dias para conseguir fazer a prova agora em dezembro. Então fazer com calma em junho. E a outra dica também, acho que eu não comentei no início, mas uma coisa que eu senti muito quando eu decidi não ser engenheiro civil, não exercer a profissão pela qual eu me graduei e tentar o mercado financeiro, eu me senti muito despreparado. E o sentimento que eu tinha era de que eu estava 5 anos atrás das pessoas que estavam concorrendo comigo, que eram economistas, que eram contadores, ali para se formar, né, procurando estágio. 4 anos atrás das pessoas que estavam concorrendo ali comigo. Economistas, contadores, engenheiros de produção.
E eu falei, preciso correr atrás desse prejuízo. E não é tão difícil assim. Ainda mais se você conseguir se preparar bem, ter ajuda. Não é tão difícil você conseguir a vaga no lugar que você quer trabalhar. O BTG era o lugar que eu queria trabalhar. Hoje eu estou trabalhando na empresa que eu gostaria de trabalhar. Então não estou procurando nenhum processo seletivo. Se chega convite eu recuso no LinkedIn. Realmente cheguei onde eu gostaria de estar. E não é tão difícil quanto eu imaginava na época. Então hoje olhando, eu estou muito mais calmo. Não vou fazer o CFA agora em dezembro. Eu sei que eu tenho tempo, sei que eu preciso aprender muito mais sobre o que eu já estou fazendo lá no banco, no meu dia a dia, nas minhas atividades. Preciso colocar tempo, atenção ali para ser reconhecido dentro da minha área, ser reconhecido na minha grande área também, que é crédito, né? Eu trabalho na área de crédito, então por isso eu vou tirar os certificados mais importantes do ano que vem. CPA 20 eu vou tirar agora no segundo semestre, eu acho que em setembro. E eu vou tirar muito o CPA 20 também porque o banco paga, né? O banco de investimento paga esses certificados importantes. E eu acho muito importante sim, já conversei até com o meu gestor, por exemplo, ele deu uma super dica, eu falei com ele, o que você acha de fazer pós-graduação, mestrado, etc., sobre assuntos de economia, enfim, sobre essas matérias. Ele falou, cara, não concordo, porque você vai ter pouco tempo para se dedicar, você vai se dividir muito entre seu mestrado e aqui as atividades, e o certificado sim é importante. Então o meu gestor foi franco e falou, sim, certificado é importante. Se você tiver um certificado bom, você tem mais chances de galgar novas posições e, enfim, alavancar sua carreira. Deixa eu ler aqui o que o Rubens escreveu por último aqui no Beat the Market. Tá? Isso aí, Rubens. Tem que, realmente, essa ideia de sucessão é fundamental, acho, em qualquer coisa que a gente faz na vida. É muito bom isso daí. Aqui, ó, essa pergunta aqui eu não sei nem como responder, lógico, né? Mas é claro que... Bom, eu já falei, gosto muito da BTM. Aqui eu vou fazer então aqui minha... Acho que já fiz bastante propaganda aqui, né? Mas eu vou fazer a minha propaganda, tanto minha quanto da BTM. Cara, eu gosto muito da BTM, gosto muito da qualidade do material, gosto muito da qualidade dos professores. Eu sei, só eu sei o sentimento que eu tinha de que, cara, será que eu vou conseguir realmente uma vaga no mercado financeiro? Será que eu realmente vou conseguir ganhar a vaga de uma pessoa que se preparou 4 anos para estar ali disputando aquela vaga, a vaga mais concorrida? E quando eu vi... Eu tenho lá no meu desktop o material da BTM. Quando eu preciso tirar alguma dúvida de algum assunto, tanto de mercado financeiro quanto de macro, eu vou lá, abro e utilizo. Então, eu ser sócio de uma empresa na qual eu acredito e na qual faz o que eu gosto de fazer, que é ajudar as pessoas, dar aula, ajudar as pessoas a chegarem onde elas querem chegar, é lógico. É claro que um dia, se tiver oportunidade aí, vou me preparar, estou me preparando, vou estudar mais, vou tirar certificado. E, ali quem é aluno da BTM aí, né, quem conhece, quem está aqui na live, quem vier conhecer, vai perceber que as pessoas que estão ali dentro são pessoas sensacionais, tanto no lado pessoal quanto no profissional. Então é aí que eu quero chegar, é aí que eu quero estar. E, bom, vamos finalizar aqui, né? Tenho que voltar lá, trabalhar um pouco. Essa semana de fechamento é complicada mesmo na área do financeiro lá. Só quero agradecer ao convite do Rubens, ao convite da BTM aí por essa participação. Essa é a primeira live que eu faço na vida, não achei que ia ser tão cedo assim. Fiquei um pouco com vergonha, mas eu acho que eu consegui passar um pouco da minha trajetória aqui que me trouxe até onde eu tô. Com certeza a BTM é fundamental nesse meio tempo aí que eu precisei de uma ajuda para seguir a carreira que eu queria seguir.
Então, pô, agradeço muito, foi, como eu falei, foi o destino ter conhecido a BTM ali, né? Eu fui fazer o curso lá na Polyfinance, recebi um e-mail, cheguei lá e conheci a BTM. Pô, muito obrigado, Rubens, agradeço aí o pessoal que interagiu, o pessoal que assistiu a live, você que estiver assistindo a live agora também. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que você tiver após a live ter acabado, pode falar com a BTM, com o Rubens, e o Rubens direciona para mim e eu vou ter o maior prazer em atender. Qualquer pessoa que precisar ir tirar uma dúvida, trocar uma ideia, a gente pode marcar um café ali perto do trabalho, na Faria Lima, marcar um almoço, qualquer coisa assim. Isso daí é um ponto muito importante também. Correr atrás, se você quer chegar em algum lugar, pô, corre atrás. Vai atrás das pessoas que estão lá naquele lugar que você quer chegar, troca uma ideia. Tem muitas pessoas, eu tenho certeza que a maioria das pessoas pararia para tomar um café e conversar um pouco com alguém sobre um emprego, uma empresa, qualquer coisa assim. Então pode ficar à vontade, fala com o Rubens para falar comigo também, pode mandar mensagem que a gente troca uma ideia. Valeu, galera, agradeço muito. Desejo aí boa sorte aí no que vocês estiverem procurando e pode ter certeza que é se esforçar e vai conseguir. Meritocracia tá aí para todo mundo. E um grande abraço aí, grande abraço Rubens, grande abraço BTM. Valeu, galera.